Hoje vai ser uma live muito importante, muito legal, porque nós temos aqui nada mais, nada menos do que a Cas Felleger. E olha, hoje a gente já vai começar brigando, porque é um sambista e um roqueiro. Boa noite, Acas. Seja bem-vindo. Boa noite, Moura Nápoles, um amigo de tanto tempo, e realmente, sou roqueiro. O Acas, eu gostaria, muita gente já ouviu falar em Acas Felleger, mesmo aqui na própria torcida do Ituano e tal, mas não conhece você assim pessoalmente. Então, queria que você aproveitasse esse espaço aqui para se apresentar, para dizer quem é Acas Felleger Almeida, ou Acas Almeida Felleger. Acas Felleger de Almeida. Sou paulistano, tenho 54 anos, fiz o Colégio Técnico de Administração da Empresa, sou formado em jornalismo pela FIAM, fiz a faculdade de jornalismo, fiz pós-graduação de marketing esportivo na Gama Filho, unidade que tem em São Paulo, e trabalho como jornalista. Antes da formação acadêmica, eu já estava trabalhando no Jornal de Bairro no Sapopemba. Depois, fui correspondente da Rádio de Mojimirim, Rádio Cultura de Mojimirim, Rádio de Santo André, Diário do Grande ABC, Rádio Jornal de Limeira. Aí entrei para a Rádio Tupi, já formado como repórter, foi onde eu tive meu primeiro registro na carteira como jornalista. E dali não parei mais, da Tupi para a Gazeta, da Gazeta para a TV Gazeta, da TV Gazeta Sport TV. E em 97 recebi um convite do Paulo Russo, que era o diretor da Parmalat, que fazia a gestão do Palmeiras, do futebol do Palmeiras, para ser assessor de imprensa. E ali eu deixei o microfone e, a partir dali, fui exercer uma outra função dentro do jornalismo. É importante esclarecer. Assessoria de imprensa, o assessor de imprensa é uma outra função do jornalismo. O jornalismo você pode ser redator, pode ser repórter, apresentador. Tem várias funções, uma delas é assessoria de imprensa, cuidar da comunicação ou de uma instituição, de uma empresa, ou então do clube de futebol, ou de uma personalidade, de um atleta, de um artista, enfim, é uma outra função. E ali, de 97 para cá, só faço assessoria de imprensa. Em 2000, quando a Parmalat saiu do Palmeiras, montei o meu escritório, a agência Felleger, e ali eu segui trabalhando. Então já são 20 anos, completei agora em abril 20 anos da agência Felleger. Muito bem, Acas. E como é que foi a sua experiência como assessor de imprensa do Palmeiras, naquela época da Parmalat, da grande Parmalat, onde o Palmeiras ganhou tudo, né? E você foi inovador. Então, conte para a gente como é que foi isso daí. Sem exagerar aí na frase, mas realmente eu fui inovador, porque você deve lembrar que até 97 a imprensa entrava dentro do vestiário, já começava a ter entrevista ao vivo de televisão, por causa dos canais fechados, do Sport TV e ESPN, então já tinha entrevista ao vivo no vestiário, a imprensa entrava dentro do vestiário, tinha jogador saindo do banho, jogador seminu, não era um ambiente que dava para você trabalhar, fazer a entrevista, e daí tinha ainda o hábito das emissoras de rádio colocar a escuta tem um fone a mais, e o rapaz fazia o gol da vitória, o Evair, o Edmundo, um atacante que fizesse o gol da vitória no caso do Palmeiras, colocava a escuta e ficava durante 20 minutos conversando com o estúdio, com o comentarista. Enquanto isso, ele segurava o herói do jogo, o jogador mais importante da partida, e a rádio concorrente não tinha acesso a esse jogador. A televisão não falava com ele, o jornal não falava com ele só ficava com uma emissora durante 20 minutos. Quando ele deixava o jogador, a outra rádio ia pegar. Eram 3 grandes rádios em São Paulo, Rádio Jovem Pan, Rádio Bandeirantes e Rádio Globo, e cada um ficava com o atleta 15 minutos. Então, o jogo... E geralmente o destaque, né? O destaque. E aí, quando o jogo acabava 11 horas da noite, 11 e pouco, a imprensa ia sair do estádio do Palestra Itália 1h da manhã, 1h30 da manhã. Então, e o jogador ficava lá durante 2 horas atendendo 3 emissoras de rádio e as TVs que ficavam esperando, aguardando. Não funcionava isso. Então, a partir de 97, quando o Paulo Russo me convidou,
numa sexta-feira, me convidou para ir até a Parmalat e me perguntou: se você assumisse a assessoria de imprensa do Palmeiras, o que você faria? Não foi assim, prepara um projeto, o que você gostaria? Assim, de bate-pronto. Como eu estou falando contigo agora? O que você faz? E eu, de bate-pronto, respondi. Uma sala de imprensa, fecha o vestiário, uma zona mista, leva para a entrevista coletiva primeiro o técnico, para atender rapidamente a imprensa, e depois o jogador, o personagem da partida. E os jogadores restantes passariam para a zona mista. Separa a zona mista de uma área de convivência, porque no Palmeiras os conselheiros, os sócios mais próximos gostavam de levar os seus filhos, sobrinhos, netos, para tirar foto com o jogador. Então, separei da imprensa, porque não dava para simultaneamente atender um garoto, um neto, um sobrinho de algum dos conselheiros para autógrafo, tirar foto, enquanto dava entrevista. São ambientes diferentes. Então, passava pela imprensa, falava com a imprensa e depois seguia naquele corredor que tinha no Palestra Itália e ali conversava com o torcedor, com o conselheiro, tirava foto, enfim, batia o papo. Isso era um ponto. E nos treinos, a mesma coisa. Horário para atendimento à imprensa. Porque antes, a imprensa estava lá, chegava antes do treino, falava no estacionamento, falava antes de entrar no vestiário, depois que saía do vestiário, depois que acabava o treino, depois saía do vestiário e ainda tinha entrevista no estacionamento. Então, ele dava 5 entrevistas no treino e falava várias vezes. Não tinha sentido isso. Então, bateu um atendimento em imprensa, um horário determinado, e aí tinha o backdrop, coloquei o banner. É sempre importante, porque tem que valorizar a imagem que tem atrás. Você tem aí da Craques Esportes, né? A loja de esportes do Craque, que é importante. Eu tenho aqui atrás a camisa da Seleção Brasileira, campeão do mundo em 2002. Não, é importante você ter um backdrop, o banner do patrocinador, do clube, da marca esportiva. Hoje, todos os clubes trabalham assim. Todos tem que vender o peixe, né? Mas é uma imagem que você tem aqui atrás, né? Então, valoriza quem está patrocinando. Agora, só por curiosidade também, Acas, eu me lembro porque eu era repórter de campo trabalhando em rádio e existia naquela época, no fim dos anos 70, começo dos anos 80, a nossa gloriosa Regiane Ritter, né? Que era a primeira repórter de campo, e ela entrava no vestiário com uma desenvoltura, e o jogador que estava tomando banho debaixo do chuveiro ficava constrangido com a presença dela. Grande profissional, excelente, Regiane Ritter, né? Até pouco tempo estava na Rádio Gazeta, mas isso também veio trazer mais profissionalismo, né? Uma sala de imprensa onde o jogador se apresenta devidamente vestido, até perfumado e tal, diferente de dar entrevista debaixo de um chuveiro, né? Claro, sem dúvida, relacionamento profissional. Tem imagem histórica do Raí, quando o São Paulo foi campeão da Libertadores em 92, foi capa do Notícias Populares, ele nu, tomando banho, todo ensaboado, foi capa de Notícias Populares. E colocaram a taça da Libertadores, o troféu, no local exatamente para esconder as partes íntimas do Raí. Sabe, não tem sentido. Absurdo, né? Tem uma outra foto do Kennedy, acho que John Kennedy visitando o Brasil, não sei se foi do Kennedy, visitando o Brasil, assim, cumprimentando o Pelé, e o Pelé nu também saindo do chuveiro e tal. Essa foto é histórica também. Então, não tem sentido, né? Isso não é profissionalismo, não tem sentido nenhum, né? Legal. Agora, a gente já tem aqui perguntas. Vamos ver aqui o nosso glorioso Júnior 13. Moro, uma pergunta para o seu convidado Acas. Acas, o Ituano terá algum jogador de grande expressão para o brasileiro da Série C? Qual poderia nos antecipar? Essa pergunta do Júnior 13. Claro, vou antecipar, sim. O primeiro grande jogador da Série C, goleiro Pegorari. Segundo jogador para a Série C, importante, Pacheco, lateral direito. O terceiro, Léo Rigo. Quarto, Suelton. Quinto... De 1 a 11. De 1 a 11. Todos são importantes, todos fazem parte desse histórico do Ituano. São 13 atletas que disputaram a Série D o ano passado com sucesso. Não precisa trazer, você tem que ter
bagagem, tem que ter histórico com o clube, você tem que ter rodagem no clube. Então, o que o Ituano tem uma base sólida. Não muda o elenco completo, não adianta trazer... Se aparecer um jogador interessante, sim, mas não adianta trazer o nome. Não é, então, nós temos que ter consciência do tamanho do Ituano, que o Ituano do seu orçamento. Não adianta trazer um jogador com valores altíssimos, que foge do orçamento e que não se enquadra na filosofia do clube, né? Fora isso, o Ituano sempre, todo ano, revelando jogadores, né? Martinelli, 2 anos atrás, Guimendes, o ano passado, e esse ano já começa a assumir esse posto o Gabriel Barros. Né? Então, a filosofia nos parece que está no caminho correto. Legal. Agora, é interessante porque alguns anos atrás, a Federação Paulista de Futebol, não nessa administração, mas em anos atrás, trazia, a própria federação bancava um grande jogador para cada time de futebol. E isso daí acabou não dando muito certo, porque, de repente, o time tinha um nível, aí chegava um outro muito superior e acaba ou desagregando o grupo, ou então todo mundo fala, ele tem mais nome, joga nele que ele resolve. Isso daí acabou não dando certo, a própria federação acabou com essa prática, não é? Exatamente. E também não é uma relação profissional, não cabe à federação ficar contratando jogador para colocar no clube. Né? Não tem sentido isso, né? Não faz sentido isso. Né? A federação foi uma jogada de marketing, né, que não deu certo. A administração do Eduardo José Fará. Foi na administração dele que ele fez isso. Muito bem, agora vamos esquecer o Acas Felleger aí como pessoa e vamos falar com o assessor de imprensa. Acas, hoje nós tivemos já 2 notícias do Ituano. Para quem não acompanha as redes sociais aí, nós tivemos uma contratação e uma renovação. Então, bate de primeira aí para os nossos internautas. O Ituano estava sem um executivo de futebol desde a saída do Oscar Yamato. Ele saiu no final do ano passado e o gestor Paulo Silvestre estava buscando o nome, já tinha em mente o Beto Souza, e o Beto Souza é um profissional que já trabalha há muito tempo no futebol, começou muito cedo, lá no Corinthians, aos 18 anos, e paralelamente fez as faculdades, os cursos, pós-graduação de gestão, marketing esportivo, e está fazendo agora o curso da CBF para executivo, na CBF Academy. Então, ele estava trabalhando já há 3 anos no 15 de Piracicaba, trabalhando no Noroeste Goiás. Então, havia um entendimento, havia uma conversa, estava sendo observado, e aí ontem foi efetivado, e hoje anunciamos a chegada do Beto Souza, que já está integrado ao futebol do Ituano. E também, agora, no final da tarde, a renovação do contrato do goleiro Pegorari. O contrato terminaria agora no final do ano, então foi uma antecipação da renovação do contrato, e que agora se estende até dezembro de 23, e se o nosso Júnior 13 pediu um grande nome, esse é um grande nome, não só para esse ano, para o próximo ano e para a sequência, porque já temos um goleiro que está identificado com a história do Ituano, que faz jus e merece essa confiança, porque ele está fazendo por onde, dentro de campo, desempenhando muito bem e se tornando um ídolo da torcida. Aliás, há algumas semanas atrás, nós fizemos uma live aqui com o André Luiz, com o Fábio, com o Wagner. O Ituano tem um histórico de ter grandes goleiros, né? Desde o Gilberto, já no começo do profissionalismo. O André Luiz, né, que é o maior goleiro da história do Ituano, foi eleito, né, e é recordista de jogos como goleiro. Então, tem um histórico positivo de bons goleiros que perpetua por um bom tempo aí defendendo as cores do Galo rubro-negro do Ituano. Aliás, tem o Márcio, tem uma relação, tem goleiros que estão jogando e fazendo sucesso na Europa, né? O Douglas. O irmão dele está no Bahia, né? O irmão dele está no Bahia e o Douglas está na Finlândia. Acho que é Finlândia, exatamente. E até um que não chegou a vestir a camisa do Ituano, mas que é o Bussato, né? Está na Europa também. O Bussato está na Polônia. Ele foi o goleiro reserva na temporada passada, mas o Pegorari jogou as 28 partidas, né, as 14 do Campeonato Paulista, as 14 da Série D. E aí o Bussato recebeu uma proposta, mesmo não jogando pelo Ituano, mas pelo histórico dele, da carreira dele, ele recebeu o convite e está jogando na Polônia e está bem. A última informação que nós tivemos
antes de começar esse período aí de isolamento, paralisação dos campeonatos, ele está muito bem no clube dele. Aliás, com relação ao goleiro, né, Cássio, é uma coisa, uma posição muito ingrata, porque, de repente, um zagueiro, o zagueiro central, você pode, de repente, improvisar como quarto zagueiro, ou até como volante e tal. Agora, o goleiro é goleiro e ponto final. O Bussato, no meu entender, ele era no mesmo nível que o Pegorari. Se o Pegorari não tivesse começado como titular, e sim o Bussato, talvez o Pegorari fosse reserva, porque o Bussato ia entrar e ia tomar conta. E o Pegorari, e como todo goleiro precisa ter sorte, o Pegorari teve sorte porque entrou e não saiu mais. Sim, aí quero fazer também um reconhecimento ao nosso professor Ferreira, né? Nosso treinador de goleiros, porque é impressionante como ele trabalha bem e como os goleiros na mão do Ferreira, do professor Ferreira, rende. O Ferreira trabalha muitíssimo bem todos os goleiros. Pode observar, todos os goleiros, quando estão trabalhando com ele, têm um desempenho altíssimo. Com certeza o Ferreira é um sucessor da história que começou com o Valdir Joaquim de Moraes, passou por Carlos Pracidelli, de grandes treinadores de goleiro. O Wagner, a melhor fase da carreira dele foi o Ituano trabalhando com o Ferreira. O Fábio viveu novamente uma grande fase da carreira dele, antes de encerrar a carreira, justamente trabalhando com o professor Ferreira. O Pegorari subiu muito trabalhando com o Ferreira. Então, eu quero deixar aqui um mérito merecido ao Ferreira. Bom, vamos voltar ao Acas Felliger, pessoa física, né? Acas, como é que foi o seu início de carreira? Você já falou que começou no jornal de bairro e tal, mas depois, quando você realmente entrou, Rádio Tupi, até chegar ao Sport TV, como é que foi a sua batalha? Teve algum momento que você tremeu, ou você já chegou com essa sua voz de trovão, eu sou a casa, e já foi tomando conta? Como é que é? Nada. No início é sempre difícil, né? Eu fiz curso de fonoaudiólogo para melhorar a voz, para melhorar a dicção. Então, eu tinha uma voz ruim. Não que a minha voz seja boa, tem locutores com vozes muito melhores, né? Talvez mais o tempo, a experiência, mas eu fui fazer o curso, fui preparar, fui estudar. E o conselho que eu dou para os jovens que querem seguir na profissão, mesmo no jornalismo ou no rádio, mas pode ser qualquer profissão, se dedique, vai estudar. Não adianta só esperar a oportunidade, você tem que estar preparado para a oportunidade. Então, eu fui buscar minha oportunidade já no primeiro ano da faculdade. Eu fui trabalhar no jornal de bairro e não ganhava absolutamente nada no início. Depois ganhava o passe de ônibus, o dinheiro de um lanche, e eu trabalhava no banco de manhã, porque o banco pagava bem e você trabalhava só 6 horas. Só 6 horas. Então, das 8 da manhã às 2 da tarde, eu saía do banco às 2, ia para Sapopemba de ônibus, pegava o metrô até Belém, depois pegava um ônibus até Sapopemba, para quem conhece a Grande São Paulo, é muito longe. E depois ia estudar na FIAM, que fica no extremo da Zona Oeste, lá perto de Osasco. Imagina, atravessava São Paulo inteiro. Então, o dinheiro do banco eu pagava a faculdade, trabalhava praticamente de graça no jornal de bairro, para começar a ganhar experiência. E nos momentos que eu tinha oportunidade, ia fazer curso na USP, ia ouvir palestra na CESP, a CESP na época, com o Mário Marinho de presidente, fazia e promovia grandes palestras sobre basquete, sobre vôlei, sobre arbitragem, sobre doping, sobre todos os assuntos envolvendo o esporte, legislação esportiva. Então, eu ouvi palestras, participava de fóruns e debates na Folha de São Paulo. Mesmo não fosse assunto de esporte, um assunto cultural, eu observava que tinha um convite, eu fazia inscrição, ia participar do debate, ia participar para ouvir, como ouvinte, ouvir o debate, para adquirir conhecimento, para aprender, lendo. Ou seja, é um trabalho diário, não é só estudar e esperar a oportunidade. Então, isso é para todos os jovens, em todas as carreiras. Tem que se dedicar, porque quando você chega, depois de um tempo, você fala assim, tudo isso valeu a pena. E eu repito e repetiria tudo novamente, faria tudo igual. E eu tenho até hoje o Jornal de Bairro comigo, que eu assinei a primeira matéria, o Jornal de Sapopemba, tenho comigo até hoje. O jornal está quase esfarelando, mas eu tenho guardado com carinho e tal, porque para mim é o meu troféu. Tem que digitalizar também, né? O mundo digital agora.
Ô, Acas, me diga uma coisa, quantos países você conhece? 27. 27. Quer dizer, já tem mais de um passaporte, então. Já. Né? Porque o passaporte tem um tempo, tem uma validade, né? Não porque teve muito carimbo, mas é porque tem um tempo de validade, né? Mas eu conheci, assim, só falta conhecer o quinto continente, aí a Oceania, né? Austrália, Nova Zelândia, que eu não tive oportunidade. Mas no continente africano eu fui à África do Sul 2 vezes, né? Na Copa do Mundo, no Amistoso do Brasil. A Europa conheço quase inteira. América do Norte, eu conheço os Estados Unidos um pouco, né, uma parte dos Estados Unidos, e Toronto, no Canadá. Não conheço o México, quero conhecer o México. América do Sul, só não conheço a Venezuela. Pelo jeito, vai demorar para conhecer a Venezuela. E na Ásia, Japão, Coreia, China, que eu fui agora recentemente, em dezembro do ano passado. Agora eu vou fazer uma pergunta muito difícil para você, Acas. Eu dou até um tempo para você pensar. Aonde tem a cerveja mais gostosa? Claro que a gente vai falar sempre a Alemanha, mas a cerveja mais saborosa é na República Tcheca. Eu não conheço a República Tcheca, mas já tomei muita cerveja na República Tcheca, em Praga. A cerveja tcheca é muito boa, mas, claro, a cerveja alemã. A diferença é que na Alemanha, cada cidade tem uma característica de cerveja. Então, a cerveja lá da Baviera, em Munique, tem uma característica própria. Você vai para a Colônia, que é bem no centro da Alemanha, tem uma Kolsch, que é uma cerveja, um copinho pequenininho assim, compridinho, e custa €1. €1, um copinho. €2, um copinho um pouquinho maior, compridinho. Então, cada cerveja lá na Alemanha tem uma característica diferente e tem um copo apropriado para você tomar cerveja. Então, é o país da cerveja, sem dúvida. Mas a cerveja holandesa é um pouco mais fraca, mas é gostosa. A cerveja belga, espetacular, cerveja belga. Mas todas elas, do jeito que você me perguntou, respondendo bate-pronto, a cerveja tcheca. Rapaz, eu estou ficando até embriagado nesse papo aqui. Ô, Acas, me diga uma coisa. A partir do momento de que você criou a Felliger, você passou a assessorar grandes nomes do futebol, do esporte, não é? É só futebol ou tem algum outro esporte que você assessora também? No momento, só futebol, mas eu fiz 2 anos da Fórmula Truck, fazendo assessoria para o Danilo Dirani, um piloto que bateu lá na Fórmula 1, sentou no cockpit da Fórmula 1, mas não conseguiu avançar porque não tinha patrocinador para que pudesse bancá-lo. Já a Fórmula 1 já entrava muito, já tendo que levar junto a tiracola patrocinador. Aí o Danilo Dirani teve que regressar para o Brasil, e aí ele foi convidado para a Fórmula Truck, e aí eu fui convidado, ele estava na equipe Volvo, e aí eu fiz a assessoria de imprensa para ele, 2 anos, e foi uma experiência fantástica. Fiz assessoria para o Showball, que o Djalminha me levou, então aí do Showball foi também muito legal, e eu tive a oportunidade de fazer 2 coletivas com o Diego Maradona, né? Organizei 2 coletivas do Diego Armando Maradona, né? Um dos maiores jogadores da Argentina, não vou falar que é o maior, porque há controvérsias, né? Porque alguns falam Messi, os mais antigos falam de Stefano, entendeu? Então eles precisam resolver qual é o melhor deles lá, né? Mas sem dúvida o Maradona é espetacular. E assim, fiz alguns trabalhos pontuais de comunicação no governo de São Paulo, na Secretaria de Transporte Metropolitano, em 2007. Foi uma experiência diferente e assim bem interessante. Fiz para uma fábrica de colchão durante 3 meses, consegui o que eu propus, mas aí o dono não quis mais que tivesse luz sobre o trabalho dele, ele preferiu dar uma recuada. Então, fiz alguns trabalhos de assessoria de imprensa fora do futebol. Legal. Agora, me diga uma coisa, deixa eu ver aqui, de cabeça eu me lembro do Rock Júnior, do Luiz Felipe Scolari, do Hulk, grandes nomes, né, que são assessorados pela Felliger. Como é que começou isso daí? Porque sempre aquela história, para você andar 1 quilômetro, tem que dar um passo. Como é que começou para você chegar onde chegou até agora? Vamos lá. O Alex também, né? Um grande nome. Sim. Então, o primeiro que 4 nomes que começaram comigo lá em 2000 seguem até hoje sem problema algum. Luiz Felipe Scolari, o Filipão,
Arce, que é técnico do Cerro Porteño, Alex e Roque Júnior. E esses 4 começaram comigo lá em 2000. Em abril de 2000, quando a Parmalat já tinha comunicado que o Palmeiras ia sair do Palmeiras, o Palmeiras podia me contratar, eu era da Parmalat, mas o presidente do Palmeiras, Mustafa Contursi, abriu mão, não quis me contratar, e aí o Filipão, do jeito característico dele, falou: vem cá, tia, o que tu vai fazer? E aí eu falei: vou tentar voltar para o meio da reportagem. Não vai conseguir, vou te ajudar. E aí ele falou: monta o escritório, você vai ser meu assessor de imprensa. Ele reuniu o elenco do Palmeiras e falou que eu estava saindo, que a Parmalat está saindo e tal, e que a partir dali, com o crescimento da mídia, com tantos órgãos de imprensa, TV a cabo, enfim, a quantidade aumentou muito de jornalismo, cobertura diária, e que era bom, era importante ter um assessor de imprensa. Então, o mérito não é meu, o mérito é do Filipão, ele foi o visionário. Então, eu fui o primeiro assessor de imprensa trabalhar dessa forma, né, assim, encontrar esse modelo de trabalho. E 8 jogadores vieram comigo nesse início de trabalho. Já citados Arce, Alex e Roque Júnior, mais César Sampaio, Galeano, Rogério, Faustino Asprila e Júnior. Então, 8 atletas que vieram comigo nesse início, e depois começou a aumentar, foi apresentando o outro. E o Júnior lateral, né? O Júnior lateral. Então, foi fantástico, foi esse o início, e começar com uma carteira dessa é espetacular, né? Legal. Uma curiosidade que muita gente tem, e eu também tenho: como é que você faz para, estando no Brasil, às vezes em São Paulo, às vezes em Itu, fazer assessoria de imprensa do Felipão, por exemplo, quando estava lá em Portugal, ou do Hulk na Europa? Como é que funciona isso daí? Graças à tecnologia, né? Felizmente, o meu trabalho começou em 2000, na assessoria de imprensa, e nós já estamos no terceiro milênio, no século XXI, onde tudo é digital. E aí temos a facilidade com o celular, temos a facilidade do computador, o WhatsApp. Então, tudo isso facilita muito. Eu preciso ter um bom celular em mão, eu preciso estar sempre conectado na internet, um bom notebook em mãos, e estar atento a todos os detalhes, né? Eu leio todo dia, pela manhã, 3 principais jornais do país, Estado, Folha e Globo. Tenho um jornalista que trabalha comigo, que faz a clipagem eletrônica e me abastece rapidamente pela manhã com as informações. E eu o Wallace. O Wallace Quaresma, que é um bom profissional, que já está comigo há 8 anos. E eu mantenho contato sempre com os atletas, né? Então, na minha agenda, eu sempre sei. Amanhã tem um jogo do Hulk, no Campeonato Chinês. Já falei com ele hoje de manhã. Eu sei que ele não vai para o jogo amanhã. Então, se tem transmissão, eu já posiciono, aviso a imprensa, coloco. Ontem eu sabia que hoje tinha jogo do Juliano. Recomeçou a Liga Árabe. Então, troquei mensagem com ele e acompanhei o campeonato pela internet, o jogo da Liga Árabe hoje, e um clássico, o Al-Nassr contra o Al-Hilal. O Al-Hilal ganhou 4-1, mas o Juliano fez assistência. Então, acompanho pela internet. Então, eu já me programo, faço uma pré-agenda da semana e num dia anterior já me preparo para o dia seguinte. Tenho que ser disciplinado, e eu procuro ser, e sou, até por descendência austríaca, eu sou muito metódico com relação a isso, e está atento, né? Tem que estar sempre com a cabeça boa e atento e bem informado, lendo, observando, escutando. Estou aqui no escritório o tempo todo, televisão ligada, escutando rádio, vendo internet, ou seja, tem que estar atento o tempo todo, né? Legal. Aqui nós temos a nossa audiência aí, passando agora por Porto Feliz. Eu acredito que você não conheça, mas é uma pessoa sensacional, um companheiro nosso de imprensa, que narrou muitos jogos do Ituano, Reinaldo Croco Júnior. Então ele diz aí: parabéns ao nosso Ituano, um clube que acompanhamos desde os tempos das divisões inferiores do futebol paulista. Parabéns ao Moranápolis, parabéns também ao Acas Felliger, né? Muito legal, grande Croco Júnior. E agora também uma pergunta. Fizeram um planejamento dos jogadores no ano passado. O time chegou na última rodada para escapar e teve um ataque dos piores dos últimos tempos.
Como é que fica aí em termos de ataque o Ituano para a Série C? A pergunta é do Arnaldo Luiz, que está lá em Santa Catarina. Arnaldo, o que você falou é verdade, foi feito um planejamento para esse ano, mas o próprio gestor Paulo Silvestre, aqui numa live, numa entrevista com o Moura, assumiu que houve um erro ali na montagem do elenco e o ataque não correspondeu. Você faz o planejamento, mas o planejamento não te dá certeza 100% que vai dar certo. Enfim, o ataque não funcionou, uma peça não respondeu e prejudicou, e a gente teve realmente comprometido o trabalho do ataque. Para o Campeonato Brasileiro da Série C, foram contratados 2 atacantes que vieram novos, né? Um experiente, um mais jovem. Teve a volta do Marquinho, que estava no Água Santa, retornou, e tem a subida de 2 garotos da base e que estão, um já respondendo perfeitamente, que é o Gabriel Barros, 18 anos, vai fazer 19 agora em outubro, e que já começa a demonstrar qualidade e maturidade. Legal. Você falou do Wallace, que a gente pode dizer que é o assessor do assessor, né? E eu tenho... não é assessor do assessor, não. Eu não preciso de assessor. O jornalista, ele é formado, diplomado, competente, trabalha comigo, está do meu lado à distância, por causa da situação. Está trabalhando de casa, mas ele, assim, ele é bom profissional. Eu tenho meu bom profissional aqui, que é o Daniel Napoli, que está lembrando que o Deco e o Daniel Alves também são grandes nomes que você assessora, né? O Daniel, sim. O Daniel há 15 anos, o Deco não. Depois ele encerrou a carreira, aí ele mudou para Portugal, ele vive mais em Portugal do que no Brasil, e ele preferiu não continuar, manter a amizade. Até falei com ele essa semana, mas ele ele quase não dá entrevista, né? Ele é muito reservado com relação à entrevista, então não há necessidade, mas eu mantenho a amizade com ele. Legal. Deixa eu ver aqui. Eu peço licença a você para falar do SECOM, que é o Sindicato dos Empregados do Comércio de Itu, que é nosso parceiro desde sempre, e a gente agradece demais, e também a nova Craques Esportes do nosso Genildo Cavalcante, com lojas em Itu, Salto e em Indaiatuba, o Genildo, que foi um grande jogador, é um grande comerciante e é um grande também comentarista da Cidade FM, né? Então, também a gente agradece ao grande Genildo aí. Beleza? Feito o jabá. Só um detalhe, Moura. Tanto a SECOM como a Craques Esportes do Genildo, eles contribuem muito para o esporte e para o jornalismo da cidade de Itu. Eles apoiam o jornalismo de Itu, patrocinam, sabem a importância disso. Então, tem que aplaudir. A SECOM está junto com a cidade de Itu e com todos os profissionais de Itu. A Craques Esportes também, do Genildo, patrocinando a emissora de rádio, patrocinando o seu programa, ou seja, apoiando o esporte de Itu. Todos têm que entender, na cidade de Itu, empresa, governo, imprensa, esportista, basquete, futebol, futebol de salão-dal, futsal-dal, ou seja, todos estão juntos em nome e para o crescimento da cidade de Itu. Legal. Aqui nós temos um grande amigo nosso também, que é o Rony de Noronha Haddad, lá de Campinas. Sim. 2 grandes amigos que o futebol me deu. Saudade de estar em Itu, cobrindo o Galo e batendo um ótimo papo com vocês. Legal, a gente está com saudades também, né? Apesar de ser um torcedor fanático do Guarani, né? Mas esse daí a gente aceita, né, Cássio? Sim. Eu vi na foto dele uma bandeira do Líbano ali, como o sobrenome é Haddad. Então, aqui ficam meus sentimentos pela grande tragédia de ontem em Beirute, né? Que Foi impressionante. Impressionante, assustador. Então, eu imagino que realmente o Ronei deve ter algum parentes lá na cidade de Beirute, no Líbano. Então, ficam os nossos sentimentos pelo trágico acontecimento de ontem lá em Beirute. Cássio, me diga uma coisa, como é que funciona o assessor de imprensa de um jogador de futebol quando as atenções ao jogador deixam as 4 linhas e passa a ser a vida pessoal? O Hulk, por exemplo.
Bom, primeiro que nenhum gosta de expor a vida pessoal, né? Todos nós temos uma vida particular, e aí quanto menos ele expõe, melhor para ele. Mas às vezes isso é inevitável, né? Acaba sendo inevitável, afinal de contas existe a imprensa que gosta de cobrir e acompanhar somente a vida pessoal. Então, primeiro, tomar muito cuidado com... porque nesse meio, circula essa informação, às vezes há muita mentira, muita notícia falsa. Então, você tem que tomar muito cuidado. Primeiro, você tem que ter credibilidade quando você vai dar uma informação, tem que ter um bom relacionamento com jornalistas. E como não era meu meio, eu não convivo com jornalistas que fazem esse tipo de cobertura, então comecei a ter aproximação, conhecer e tal, para eles entenderem também que eu tenho saber quem é o Acas, que o Acas tem credibilidade, porque no meio esportivo todos me conhecem, então é mais fácil. Então, eu tive que tomar um cuidado grande, porque era um terreno bastante arenoso e eles querem audiência. E audiência para eles é quanto mais polêmica, melhor, né? Então, você tem que lidar com muita precaução, muito cuidado. Não mentir, mas tomar cuidado com as mentiras que lançam em cima de você, né? Então, foi uma experiência bem diferente. Acaso você já teve que pisar em ovos? Esse caso, por exemplo, né, tem que tomar cuidado, né, com como vai avançar o assunto, tem que tomar cuidado, sem dúvida. Porque o jornalista, o assessor de imprensa, Moura, escuta muita coisa, sabe de muitos detalhes. Então, só que você tem que esquecer que você não é mais o repórter. O repórter apura a informação, tem a informação e você tem que colocar para fora. Você vai escrever, vai falar, vai publicar. Enfim, o assessor de imprensa não, você tem que filtrar isso. Você tem acesso a informações, às vezes sigilosas, mas isso não é para se tornar público. Você tem que ter esse conhecimento, esse discernimento, entendeu? Para merecer a confiança, né? Para quem você está trabalhando. Então, isso é pisar nos ovos, como você está falando, né? Mas é ser precavido e ter um discernimento e sensibilidade com as informações que você recebe. Pô, Casa, um assunto até um pouco delicado, mas muita gente, quando soube que a gente ia fazer essa live aí, falou, Moura, conversa com a Casa aí, tal. Como é que foi, depois do 7-1, ser assessor de imprensa de Luiz Felipe Scolari? A minha preocupação foi falar com ele antes de ir para a coletiva. Desci as escadarias lá do Mineirão, na verdade, um pedaço, depois você pega um elevador e chegar no corredor que dava acesso ao vestiário, que é um Mineirão novo, né? E como era dentro do Brasil, eu mesmo com a credencial de jornalista, não teria acesso àquele corredor que dá acesso ao vestiário. Mas ali me permitiram, sabia quem eu era, me permitiram. Eu não entrei no vestiário, fiquei no corredor, que dá acesso ao vestiário, mas é um corredor privado. E aí o Filipão veio falar comigo, né? E aí eu conversei com ele, falei, Felipe, lá fora tá todo mundo achando que o campeonato acabou, só que por mais que tenha acabado, não vai ter a disputa da final, vai ter uma disputa do terceiro lugar. Tem que perder com dignidade, né? Saber que tem mais um jogo, motivar para o jogo de sábado, porque o brasileiro, só o primeiro lugar. E acabou, primeiro lugar e esquece. E aí eu falei assim, lembra, em 2006, nós estávamos na Alemanha, a Alemanha perdeu a semifinal para a Itália, foi disputar o terceiro lugar em Stuttgart contra Portugal do Filipão, Portugal de Scolari. E a Alemanha e a torcida compareceu no disputa do terceiro lugar, torceu, e aí a Alemanha ganhou a disputa contra Portugal, 3-1, e o torcedor alemão fez a festa. Eu falei, então é importante que, por mais duro que seja essa goleada, essa derrota, que foi uma derrota inesperada, não vai acontecer outra em 100 anos, é igual uma pandemia, que foi 100 anos atrás, agora tem outra pandemia, isso não acontece em 2 grandes, não tem como acontecer de novo. Mas tem que lembrar todos que, calma, ainda tem mais um jogo, temos que perder, tem que saber ganhar e tem que saber perder. Temos mais um jogo. Então, quando ele foi para a coletiva, ele foi sereno e lembrando disso. Temos mais um jogo,
temos que encerrar com dignidade, temos que buscar o terceiro lugar, tentar buscar o terceiro lugar, motivar os jogadores para buscar o terceiro lugar, para encerrar de uma forma honrosa, tentar diminuir o peso. Não foi possível, mas ele lutou, tentou para que isso acontecesse. Mas foi um momento bem delicado. Acas, como é que funciona você sendo assessor de imprensa pessoal do Luiz Felipe Scolari e a CBF tendo a sua assessoria de imprensa? Tem conflito ou vocês trabalham em sintonia? Como é que funciona isso daí? Trabalha em sintonia, não diria que é uma sintonia fina, mas trabalha em sintonia, né? Porque há um respeito, mas eu vou estar defendendo sempre o meu cliente, né? Então, eu vou estar falando a favor do meu cliente. E a assessoria da CBF pensa na CBF, né? Pensa na instituição, né? Na empresa CBF. Então, tem que saber lidar. Eu sou um profissional, o assessor de imprensa da CBF é um profissional, e a gente conversa, então trabalha em sintonia, mas não é uma sintonia tão fina, né? Porque em alguns momentos o Felipe tem um interesse de alguma coisa, de falar, de dar entrevista ou não dar entrevista, a CBF tem outro interesse. Então, tem que conversar, tem que ter sensibilidade e saber conversar, né? Legal, nós estamos fazendo a live do momento aqui. Toda quarta-feira a gente faz um oferecimento do Secom e da Crax Esportes, né? E a gente agradece a todos que participam. Tem gente que manda o joinha, tem gente que manda o coraçãozinho, e a audiência é legal porque, além da live, né, que tem uma audiência muito legal, durante a semana a gente vai vendo crescendo, porque fica gravado, né? E a gente vai vendo crescendo as pessoas assistindo, né? Agora, caso me diga uma coisa. Perdoe se eu errar a pronúncia, mas Billion Dollar Babies de Alice Cooper e Garota de Ipanema, de Vinícius de Moraes e Tom Jobim, o que você vai cantar para nós? Nenhum dos dois. Nenhum dos dois. A música do Alice Cooper eu não sei qual é, realmente eu não, pelo nome... Mas eu sou mais roqueiro que você, então. Eu vi o Alice Cooper num show de vocalistas que teve em São Paulo há uns 10 anos atrás, ou um pouco mais do que isso. Não era um show só do Alice Cooper, mas agora Garota de Ipanema, escutei. Garota de Ipanema, você não vai acreditar, em Veneza. Estava o Filipão, eu, o Mortosa, o Palmeiras fez uma pré-temporada em Parma, depois de ganhar a Libertadores em 99, a Parmalat deu de presente a pré-temporada na Itália. E aí, no final de semana, folga, a gente foi para Milão e ia voltar para o Brasil. E aí tinha o final de semana, e aí vamos para Veneza, pegamos o trem, eu, Filipão, Mortosa, Carlos Pracidelli, enfim, assim, 4, 5 pessoas, e o Paulo Angione, que era o diretor da época, e fomos para Veneza. Andar lá, conhecer Veneza, a gente não conhecia Veneza. E estamos andando na Piazza di São Marco, a praça famosa lá da igreja de São Marco, e tem uns bares assim, para você tomar um cappuccino ou tomar uma cerveja, uma birra, e aí escutamos Garota de Ipanema. Sensacional, né? Então essa música você escuta em qualquer lugar do mundo, né? Então eu não vou cantar, mas entre os dois eu prefiro a Garota de Ipanema. A música. Afinou, hein? Afinou. Eu pensei que você fosse afinado cantando, mas afinou respondendo. Olha o Rony de novo falando. Guarani desde criança e para sempre, mas com grande carinho pelo Ituano, por influência da hospitalidade de vocês. Obrigado pelo carinho. Nós, descendentes de libaneses, choramos a tragédia de ontem. Realmente foi... Eu vi a bandeira do Líbano ali. Aliás, é uma coisa que eu gosto muito, bandeira. Então, bandeira e escudo do futebol, você coloca aí, eu acerto a maioria, viu? Pode ter certeza disso. Legal. Acas, me diga uma coisa. Voltando ao Acas assessor de imprensa, a Tombense é finalista do campeonato mineiro, né? Campeão do interior. Eu vi o jogo, ganhou 2-0. 2-0, tinha ganhado 1-0 primeiro, né? Eu vi os dois jogos. Agora, como é que fica para esse fim de semana?
Os mineiros vão adiar a final ou vai ter um jogo no dia 8 e outro no dia 9? Como é que vai ser isso daí? O Ituano pode, de repente, enfrentar um time B ou um time juvenil ou juniores da Tombense para a estreia do Brasileiro da Série C? Não, a final do Campeonato Mineiro já está adiado, o Tombense vem com o time principal, o que eles têm de melhor, para o jogo sábado em Osasco. A final do Mineiro será numa outra data. Pode-se esperar um Tombense forte, né? Pela campanha que eles estão fazendo no Mineiro, né? Sim. Você sabe que é um jogo atrasado, né? Do ano de Tombense, né? Esse jogo era para ter acontecido em 2014, né? Sabia disso? Não. Agora você me pegou. O Ituano disputou a Série B em 2014 e enfrentou o Motoclube. Ganhamos aqui no Novelis 1 de 1-0. Poderia ter feito 2-0, mas ganhou só de 1-0. Aí fomos lá para o Castelão em São Luís, perdemos de 1-0. E aí fomos para os pênaltis e perdemos nos pênaltis. Se passa pelo Motoclube, na fase quarta de final, pegaríamos o Tombense. Então, era um adversário de 6 anos atrás. Pegaríamos o Tombense. Aí não pegamos o Tombense eliminou o Motoclube, foi campeão da Série D naquele ano, o Tombense subiu e permanece na Série D até hoje. Acas, eu recentemente assisti uma live sua com o nosso amigo em comum, que é o grande Edmar Anuzek, e você falou de futebol de salão, assim como uma desenvoltura. Qual é o esporte que você mais gosta? Futebol ou futebol de salão? E qual que você não conhece? Golfe. eu tenho que aprender com o doutor Alexandre Santoro, que ele é bom de golfe. Cricket, também não conheço cricket, não faço ideia, o cricket. Beisebol, às vezes eu quero olhar, entender, também não conheço bem as regras. Agora qual que é a da sua preferência? É o futebol. Eu gosto muito de futebol, mas desde pequeno sempre acompanhei o futebol de salão, sempre gostei muito de futebol de salão, sempre gostei de basquete. Eu ia assistir jogos de basquete no ginásio do Ibirapuera, as finais de Francana, Sírio, Monte Líbano. O Corinthians tinha um time muito bom naquela época. São José, do Zé Geraldo, o rei do Tapinha. Então, futebol de salão, o Gercâncio, o Move, na Taça Brasil, final do Campeonato Paulista, do Campeonato Estadual, Banespa, GN, General Motors, Água Branca, acompanhei muito tempo. E Fórmula 1, gosto muito de automobilismo, Fórmula 1, moto velocidade. Então, eram os esportes que no final de semana eu ia assistir. Fui a Interlagos ver corrida de Fusca, fui a Interlagos ver 1000 milhas, passei a madrugada toda vendo 1000 milhas, corrida à noite, 1000 milhas é espetacular. Fui a Belo Horizonte, Nova Lima, ver corrida de motocross, Mundial de Cross, 125 cilindradas. Fui a Campo de Jordão, Mundial de Cross. Então, são os... e você não vai acreditar, e também vi muitas lutas de Adilson Maguila Rodrigues. Adilson Maguila Rodrigues, que está aqui em Itu, numa clínica, né? Pronta a recuperação para ele, que a gente deseja, mas ele já faz alguns meses que está internado numa clínica aqui nos arredores de Itu. Agora, eu queria tomar até a liberdade de convidar você, Acas, para conhecer, se é que você não conhece, e acompanhar jogos do Ituano Futsal Down, porque nós temos aqui uma das melhores equipes do Brasil e do mundo, é bicampeã brasileira e realmente, e temos o melhor jogador de futsal down do mundo, que é o Renato Gregório. Sim, eu já li, escutei você comentando, quero sim, numa oportunidade, eu preciso e quero ver tanto o futsal down como quero ver o basquete feminino do nosso Ituano, ter uma oportunidade de ver essas duas equipes que estão fazendo sucesso. Eu gosto, porque acompanho o basquete feminino na época da Hortência, da Paula, da Janete, né? Então eu quero ver o basquete feminino do Ituano e o futsal down, com certeza. Gente, olha, nós estamos falando aqui com a Cas Felliger e
eu quero deixar registrado o seguinte: eu fui, antes do Acaso, assessor de imprensa do Ituano, e numa época não tão feliz do Ituano, porque realmente foi uma administração praticamente tampão que aconteceu em 2006, 2007, com o nosso presidente, o Ademir de Campos, que é uma pessoa maravilhosa, mas que, pelos problemas financeiros da oportunidade, não pôde realizar um trabalho que talvez pudesse apresentar pela sua competência, né, mas ficou impedido de realizar um trabalho um pouco melhor. Mas eu vivi a experiência de ser assessor de imprensa. E depois de alguns anos, conheci o Acas Felliger, e aí eu aprendi o que é ser assessor de imprensa, viu, Acas? Muito obrigado, mestre, porque muita coisa, honestamente, Acas, não é querer ficar babando ovo ou nada, mas sem ter sido assessor de imprensa antes, só de ver o trabalho, né, que a gente está desde 79, também se não aprendesse nada seria um absurdo, mas muita coisa já fazia, mas muita coisa eu aprendi com você e quero de público agradecer pelo seu profissionalismo e pela sua competência. Agora, Acas, só para... Eu estou tentando arranjar briga com você nessa live, não consigo e já está acabando. Seguinte, cara, você Acas, ame-o ou deixe-o. Por que, Acas? Você tem alguns desafetos, né? O que é? Por que as pessoas morrem de amor por você ou já não querem nem ouvir falar? Porque, Moura, você vai ligar para mim e vai falar assim: Acas, eu quero falar com o Filipão hoje. Fala assim: você não vai falar. Aí você vai ficar bravo comigo, entendeu? Aí, assim, Acas, eu queria ter uma chance de falar com o Filipão, com o Daniel Alves em algum momento, tal. Olha, nesse momento o Daniel está dando uma entrevista exclusiva. Pode ser que na frente, ligue daqui a um mês. Mas eu não estou prometendo, entendeu? Então, eu respondo na lata, falo diretamente, entendeu? Pode, não pode, agora é possível, não é possível, ele não vai falar. Então, mas eu percebo que grande parte das pessoas gostam de ser enrolada. Ah, veja bem, talvez, quem sabe. Eu falo diretamente. É possível ou não é possível, entendeu? Não, eu não fico enrolando, entendeu? E mais alguns aí acaba criando um pouco de ruído de comunicação. Mas em alguns momentos também eu errei. Eu já errei, porque você tem interesse de buscar informação e algumas informações eu não posso lhe passar. E se você for muito assintoso, eu vou também brigar contigo. Então, às vezes dá esse choque, né? Às vezes não tem jeito, acaba brigando, acaba passando dos limites. Então, ou você pode passar dos limites, ou eu posso passar dos limites. Então, eu já errei também. Quando eu erro e percebo que o erro não ficou legal, eu peço desculpas. Desculpa, eu errei, exagerei. Dá-lhe desculpa, tá? Pronto. Mas eu peço desculpas. Eu já errei e quando eu percebo que eu errei, eu peço desculpas. Agora, se eu não errei, se eu estou certo, aí eu vou brigar até o final, entendeu? Vou brigar até o final e alguns do lado de lá, às vezes, pensam que... Não é que pensa que é Deus, tem certeza que é Deus, né? E aí não dá, né? Porque tem alguns que a gente sabe que pensa que é Deus, acha que é Deus, né? E não é assim, né? Beleza. Eu quero, nesse encerramento aqui, fazer um agradecimento muito especial à Rosana Napoli, ao Daniel Napoli, que trabalham aqui na nossa retaguarda e nos municiando de informações e uma série de detalhes, né? O Acas sabe melhor que ninguém que sempre tem que ter um entorno e uma retaguarda que é importante para qualquer trabalho. Nós estamos chegando ao nosso final, Acas. Eu gostaria que você deixar aberto para você falar o que você quiser, o que você achar importante, o que você gostaria de ter falado e não foi perguntado, né? Fique à vontade, a casa é sua.
Obrigado. Primeiro, parabéns pela família, Moura. Eu vejo, acompanho algumas lives, acompanho o seu trabalho desde que eu fui a Itu há 11 anos, quando o Juninho Paulista me convidou para ser assessor de imprensa do Ituano. Então, eu vejo o quanto a Rosana é importante na sua vida, quanto que apoia e como está sempre junto de você. E também o trabalho do Daniel desde o início dele, desde o começo dele, e ele sempre buscando informação, seguir na carreira corretamente. Então, realmente tem uma bonita família e parabéns a você, Moura. A imprensa de Itu região pode acreditar sempre que eu estou lá para ajudar da melhor forma possível o trabalho. Vocês são jornalistas e vão buscar informação, devem buscar informação, e estão no papel correto, porque ser jornalista é isso, buscar informação, apurar o fato, tentar checar a informação, e eu estou no meu trabalho, que é passar a informação, mas nem todas as informações eu posso passar. Eu não posso dar a escalação antes do tempo, eu não posso passar alguma contratação, por exemplo, que não aconteceu, às vezes está conversando ainda e que não aconteceu, porque depois acaba melando. Temos N provas em vários momentos, enfim, tem um mecanismo para funcionar. Então, mas tenho sempre certeza que o meu trabalho será sempre com vocês de absoluta sinceridade, transparência, seriedade e sem privilégio para ninguém. Sempre atendendo todos com o maior respeito e profissionalismo. Ficamos amigos em alguns momentos, de algumas pessoas, tal, e isso é saudável, é bom que eles sejam amigos. Mas antes de ser amigos, eu sou sempre profissional e vocês devem ser profissionais. E da minha parte, sempre terão o respeito e a transparência e o respeito pelo trabalho de todos vocês. Eu agradeço a oportunidade de poder falar para torcedores de Ituano, para a população de Itu, da cidade e da região lá de Itu. E muito obrigado pelo espaço, Moura. Legal. Só para encerrar, então, e falando em profissionalismo, eu já tive a oportunidade de falar aqui na live dos goleiros, mas eu repito, em 2014, quando o Ituano começou, a partir do momento que o Ituano ganhou da Ponte, o negócio começou a crescer. Depois, quando eliminou o Palmeiras, cresceu ainda mais, e de repente o Novelli Júnior estava inundado, entre aspas, né, com todo respeito, inundado de jornalistas, de grandes emissoras, de grandes jornais, de rádios, e o posicionamento do Acas foi uma das coisas mais corretas e louváveis, porque nós, da imprensa ituana, do jornal Periscópio, das rádios aqui, nós tivemos a mesma atenção e o mesmo espaço que teve a Globo, que teve a Bandeirantes, que teve a Folha de São Paulo e etc., né? E isso daí, graças ao Acas, que quando ele via que o pessoal estava querendo engolir, ele, não, peraí, vamos com calma, e é assim que funciona, e realmente você nos prestigiou e nos respeitou como deveria ter sido normal, né? Mas nem sempre é. Então, muito obrigado, Acas. Agradeço você pela atenção, pela disponibilidade, e a casa aqui está sempre aberta para você, viu, Acas? Obrigado, sim, tenho certeza disso, e a gente se vê em breve, assim que acabar esse momento aí de isolamento social, né? E que possamos estar juntos em breve aí no estádio Novelli Júnior, acompanhando os Jogos do Ituano. Grande abraço a todos, muito obrigado. Legal, eu só peço a você que fique aqui, porque no encerramento da transmissão eu volto a falar com você, tá legal? Muito obrigado. Nós falamos com o Acas Felliger, grande Acas Felliger, que não se furtou a nenhuma resposta, e quem não conhecia ficou conhecendo. Quem conhecia, acho que passa a conhecer um pouco mais de Acas Felliger. Muito obrigado. Na próxima semana a gente volta aí com mais uma live do Momento. Muito obrigado, um abraço e seja feliz.